Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía, naquela época, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Cada junta de boi era como um trator, né? 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. Estava muitos empregos, né? De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ponto. Satanás estava no meio de quem mesmo? Meio de quem? Estava no carnaval, é? Hã? Nas torcidas organizadas? Na macumba? No meio dos filhos de Deus. É o lugar que o Satanás consegue tirar maior proveito. É? No meio dos filhos de Deus. Semeando a contenda, os ciúmes, semeando o ódio, o rancor, a mágoa, o sentimento nocivo, fazendo fofoca, tentando desanimar. E mesmo o Jó, que era, para os padrões da época, acima da média, né? Porque Jó também era pecador, era um homem. Tanto é que ele levantava de madrugada para santificar os filhos. Eu vou dizer o que é isso, o que significa isso daqui a pouco na Bíblia. Jó sabia que tanto ele quanto os filhos estavam sujeitos ao pecado. Então, Satanás foi fazer uma visita a Jó. Eu já ouvi crente dizer, lá em casa ele não entra. Eu ouvi. Ele entra na igreja e não vai entrar na sua casa. Ele entra na igreja, na obra, e não vai entrar. Ele entrou na reunião do Todo-Poderoso. Satanás entrou na reunião do Todo-Poderoso, não vai entrar na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho. Mas nessa visita que ele foi fazer, ele constatou que havia uma cerca poderosíssima que guardava Jó, seus filhos, a família, né? E tudo que pertencia a Jó
estava dentro desse condomínio, deste muro. E Satanás passava de um lado para o outro e não conseguia entrar por causa dessa cerca. Essa madrugada eu estava meditando. Eu já li talvez umas 3.000, 4.000 vezes isso. E Deus falou muito comigo, porque eu fui criado em fazenda, né? Trabalhando de colono. E lá tinha duas culturas, né? Lá tinha agricultura e agropecuária. A pecuária e a agricultura, ou seja, elas não podem ser conciliadas. Não, tem que ser separadas por cercas. Do contrário, o gado come o arroz, o feijão, o milho, a soja. A agricultura não pode sobressair se não houver cerca. Aliás, se eu não me engano, Deus, numa das passagens bíblicas, Isaías capítulo 5, se eu não me engano, ele chama o povo dele, eu e você, ele chama o povo dele, a igreja, de uma plantação de uvas, de uma vinha. Olha lá. Olha lá. Ó. Que mais podia fazer ainda a minha vinha? Olha lá. Que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? É como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, venenosas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. O que é sebe mesmo? Cerca. Para que a vinha sirva de pasto, para o gado entrar e comer. Derribarei o seu muro, para que seja pisada pelo gado. Deus, ele plantou uma vinha, ou seja, ele criou um povo. Ele instituiu um povo, a igreja dele. Ele plantou uma vinha. E ele esperava que essa vinha produzisse uvas doces, saudáveis, comestíveis, nutritivas. Mas a vinha tem produzido o quê? Uvas bravas. E aí ele falou, eu vou tirar a sebe, a cerca. O que isso sugere? Que desde os tempos de Jó até hoje, é invisível, mas Deus cerca o povo dele de maneira que Satanás não consiga entrar. Ele visita, mas ele não entra por causa dessa sebe, dessa cerca, deste muro. E enquanto produzirmos uvas boas, ou seja, bons frutos, haverá essa cerca, haverá essa sebe, haverá esse muro. Do contrário, Deus vai derrubar a sebe, vai derrubar o muro, e o gado vai entrar e vai comer e vai pisar. Esse gado representa Satanás, nesse caso. Os demônios, destruindo as famílias, as vidas, os bons costumes no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Aliás, o mundo é cada coisa, né? O mundo está perdido, perdido, perdido. É complicado, igreja. Eu estou levando pancada, mas eu não posso ficar calado, é complicado. Aplaudem o que é errado e perseguem o que é certo. Eu
eu estava meditando aí, eu fiquei pensando, igreja, quem é da roça sabe, se tirar uma cerca, porque uma coisa é o pasto, outra coisa é a lavoura. Quem sabe disso? Quem sabe que o gado não pode entrar no meio do milho, da soja, do arroz? Não pode, do feijão. Ele come e pisa. E essa lavoura somos nós, essa plantação. É a igreja de Cristo. É. E sabe como é que Deus chama essa lavoura? Chama o seu povo de tesouro? Na ordem de particular, tesouro. Jó nem tinha muita noção, embora fosse um homem fiel, íntegro, amava demais a Deus, mas ele não tinha noção, mas isso é invisível, mas havia. Você acha que se eu não tivesse essa cerca na minha vida, já não teriam me matado há muito tempo? Quem sabia disso? Quem sabia que tem gente querendo sumir, enterrar o Valdemiro vivo? Quem sabia? E cadê que fazem? Cadê? Gente, Jó, ele prosperava, os bens se multiplicavam, os filhos saudáveis. E Satanás, ele foi visitar Jó. Será que Satanás visita a gente também? Sim ou não? De vez em quando a gente sente os arrepios, né? Será que ele está passando? Minha mãe ia falar, meu filho, você vê um rodemoinho, é o diabo. Gente, eu via poeira rodando na estrada assim, eu benzia umas 10 vezes, mas corria. E às vezes estava armando chuva, né? E o rodemoinho aparecia lá na frente, eu voltava. Aí, felizmente, o outro já tinha baixado a poeira. O povo da roça é meio xarope para falar. Minha mãe ficava, eu sou da roça, né? Então, Satanás visita sim. Mas existe uma barreira que ele não pode penetrar. A Bíblia chama de sebe, que traduzindo quer dizer cerca. Mas para você ter uma ideia do que significa, melhor, aliás, nem é ideia, né? É explícito ali em Isaías 5, que é uma cerca, porque Deus chama de sebe, depois chama de quê? De muro. Muro é mais fácil para você entender. Sebe, muita gente não sabe o que é isso, nem intelectuais. Mas muro, todo mundo sabe. Deus falou, a lavoura, a plantação que eu coloquei, meu povo, se produzir uvas bravas, eu vou tirar a sebe, eu vou tirar a cerca e vou derrubar os muros e vou deixar o gado entrar e pisar e comer. Quem entende isso? Mas se honrar Deus, se agradar o coração de Deus, Satanás não vai adentrar. É. Agora, Deus não barganha, não troca cebolas, Deus não compra o seu amor, o seu respeito, o seu temor, o seu carinho, o seu louvor, a sua oração. Deus não compra o seu sacrifício, o seu esforço, sua renúncia, não. Deus quer ser amado e de graça. Quem entende o que eu estou falando? Satanás conhece os pensamentos, os corações? Não. Mas ele acha que ninguém ama Deus em vão, ou debalde, ou de graça. Satanás sempre achou que quem ama Deus, ama por interesse. Quem busca Deus, só busca por interesse. Quem está com Deus, só está por interesse, só está para receber benefício.
E ele tentou provar para Deus que Jó era um desses. Infelizmente, uma boa parte é assim. Aqueles que dizem, eu estou servindo inutilmente, ou seja, como diz o Malaquias 3, aqueles que, e já vem lá de fora, né? Já vem do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do vizinho. Quanto mais você vai na igreja, aliás, já tem um ditado na roça, quanto mais eu rezo, isso aí é o Cramunha, sabia? O Oreudo. Eu duvido que o diabo nunca questionou sua situação, associando-a ao esforço, à luta, dizendo, aí, está vendo? Você ora tanto, você jejua, você vai na igreja, não está adiantando. Tem gente que já falou, como não está adiantando? Como não está adiantando? Você foi feito para orar, para buscar Deus. Você foi feito para amar Deus. Você foi feito para servir a Deus, para andar com Deus. Como não está adiantando? Como não está adiantando? Deus falou, você está vindo de onde? O Satanás falou, eu estava lá na terra. Deus falou, observaste? Você conhece essa palavra, observar? O que é isso? Não, não é olhar. Você quer ganhar 10, é? Você está pensando que aqui é a escolinha do Raimundo? Sua nota, por enquanto, é 9 alguma coisa. Se falar de novo, já cai para 0. Falou bonito. Você falou o quê mesmo? Exatamente. Olhar é uma coisa, observar é prestar atenção. É examinar. Então, isso sugere que o diabo está prestando atenção em você. Em mim. Ele nos vê, mas ele não pode entrar, porque existe o que, igreja? Uma cerca. E você sabe qual é a tradução exata da palavra sebe? Sabe ou não? Cerca, não, cerca viva. Não é só cerca, é cerca viva. A tradução da palavra sebe é cerca viva. Você sabia disso? Cerca viva é exatamente o que acontece conosco, porque muro é uma coisa, cerca é uma coisa, cerca viva é outra coisa, e o que nos cerca está muito vivo. Muito vivo. Cerca viva. E Deus perguntou, você observou lá o meu servo Jó? Satanás é claro que observou. Mas olha a resposta dele, ó. Que Deus falou, ninguém, porque ninguém há na terra, o que é a igreja? Muitos aqui têm muito mais escolaridade do que eu. Tem muito mais escolaridade. Anos de escola. Uma coisa é ter anos de escola, diploma, outra coisa é ter conhecimento. Você sabia dizer, não? Sabedoria. É. Uma coisa é ter diploma, outra coisa é ter sabedoria, a revelação do alto. Eu queria estar lá para ver um médico com um diploma na mão pulando. Glória a Deus, está curado do câncer. E ele vai morrer e não vai saber a causa, a não ser que se converta. Aí Deus vai revelar para ele. Então,
Satanás disse, Deus disse para Satanás, não, porque ninguém há na terra semelhante. Na escola você aprendeu que a palavra semelhança ou semelhante é ser parecido, é isso? Mas biblicamente não é isso. Jó era o único habitante da terra? Jó tinha braços? Quantos? Tinha pernas? Olhos? Cabeça? Quantas cabeças ele tinha? Ah, não era 7 cabeças, não? Então você pode hoje olhar um homem e de repente você pode estar vendo o Jó. Mas isso não é semelhança, isso é imagem. Imagem e semelhança são duas coisas distintas. Imagem, sim, é ser parecido fisicamente. Deus é como a gente assim, ó. Deus nos fez a sua e conforme quando o homem foi feito. Imagem é ser fisicamente parecido. Semelhante é ter as mesmas atitudes, a mesma conduta, o mesmo caráter, o mesmo sentimento. Isso é ser semelhante. Porque do contrário, por que Deus diria isso a Satanás? O professor aí é Deus, não sou eu não. Deus falou. Não há ninguém na terra semelhante? Deus falou parecido ou semelhante? Se ele falasse parecido, é óbvio que dentre os 7 filhos, tinha algum ali que era a cara dele. Cara de um focinho do outro. Você acha que em 7 filhos, eu estou falando só dos homens, né? Que eram 7, é bem possível que uma das 3 filhas também se parecesse com Jó fisicamente. Quem concorda comigo? Quem concorda que 1 ou 2 desses 10 filhos aí se parecia fisicamente com Jó? Quem concorda? Espera aí, ó. Lá em casa tenho 2. E uma pegou a minha cor e a cara da mãe. A outra pegou a cor da mãe e as minhas características físicas. A branca. Não é verdade? Você observou isso aí? Imaginem em 10. Mas por que Deus fala ninguém, generalizando, ninguém? Porque nenhum dos filhos sentia por Deus o que Jó sentia. Se sentisse, Deus diria, só tem 1 ou 2, ou os filhos são semelhantes. Ele disse ninguém, põe na palavra ninguém, há na terra semelhante a Jó. Havia muita gente parecida com ele, mas semelhante não. Aí fala de conduta, de caráter. Amém, igreja? O tanto, Deus na verdade traduzindo queria dizer o seguinte, ninguém me ama o tanto que Jó me ama. Hein? O que mede a febre? Termômetro. E amor. O que mede o amor? Eu lembrei do outro lá, o policial federal falou, eu não tenho um femômetro, não foi? Mas e amor? Como é que a gente pode inventar? Ajuda aí, bispo. Cria alguma coisa para medir o amor, assim, amor. Hã? Amorrômetro? Amormômetro? Amormômetro, pronto. A bispo arrumou já um amormômetro. Vai querer comprar amormômetro na 25 de março, não para saber se sua mulher te ama, se seu marido te ama. Mas daqui a pouco o jeito fala, se me arruma um amormômetro, eu quero ver se minha mulher me ama, entendeu? Espera aí, ó. Então, Deus
sabe muito bem o tanto que você o ama. Sabe ou não sabe? O amormômetro é exclusividade de Deus. Ninguém tem. Ninguém tem. Só Ele tem. E Ele disse, ninguém há na terra semelhante a Jó. Aí o que semeia intriga, o fofoqueiro, o linguarudo, o oreiudo, ele disse para Deus assim, por acaso Jó debalde, ou seja, em vão, debalde quer dizer, em vão ou inutilmente, teme a Deus? O diabo perguntou para Deus, acaso não o cercaste com sebe? A ele, essa cerca estava cercando Jó, mas o que mesmo? Sua casa. Que coisa, hein, igreja? Igreja, presta atenção no que eu vou lhe dizer, porque foi Deus que mandou eu falar. Deus está dizendo assim, ó, se você me amar, eu vou cercar você, sua casa, sua família e tudo que é seu para o diabo não tocar. Tudo. Se você me amar. E olha que o diabo não rodeou, não visitou Jó à toa, não. O diabo já estava fazendo o quê mesmo na família de Jó? Vocês esqueceram já? O espanhol falou, o espanhol, o boliviano, o doutor. Está vendo? O doutor falou, observando. O diabo já estava observando, porque o diabo não pode ver ninguém bem. Não. O diabo odeia a imagem de Deus, e você é a imagem de Deus. Você quer ver uma coisa? As conquistas do diabo, as vitórias do diabo consistem em frustrar planos do Todo-Poderoso, em atrapalhar os projetos de Deus. Só que ele não é adversário para Deus. E não podendo tocar ou se confrontar com Deus, tem uma coisa em você que o diabo nunca... Você pode ser traficante de drogas, serial killer, assassino em série, você pode ser fofoqueiro, mentiroso, endemoniado, que você não vai deixar de ser a imagem de Deus. Presta atenção. Espera aí. Mas aí, Deus não fez o homem só imagem. Ele fez o homem imagem e o quê? O diabo nunca vai tirar isso do homem. Do fato do homem ter sido feito o quê? Não, é a imagem. Semelhança ele tira, já tirou da maioria. Da maioria. Se havia uma população grande e só um único homem, o Jó, era semelhante a Deus, é que os outros já tinham se deteriorado. Na época do Noé é a mesma coisa. E hoje é a mesma coisa. Todo homem na face da terra é a imagem de Deus, mas não é semelhança de Deus. Porque ele teria que ter o caráter de Deus para se tornar semelhante a Deus. Quem entende o que eu estou falando? E quem foi que deteriorou isso no homem? Foi o diabo. Hoje, há leis que protegem a libertinagem, todo tipo de imundícia. Fosse no tempo de Moisés, sabe o que acontecia, não sabe? Sabe ou não? Então,
eu e você, quer dizer, o homem, o Adão foi feito imagem e... Alguns anos depois, o Adão estava trabalhando do lado de fora do jardim. Aí o Adão era o quê? Imagem? Só imagem, exatamente. Quando estava dentro do jardim, obedecendo, ele era o quê? Igreja, grava isso no seu coraçãozinho abençoado. Se você for imagem e semelhança, você vai viver dentro do jardim. Se for só imagem, vai viver onde? Fora do jardim. Isso sugere o quê? Vida com qualidade. Fora é difícil. Ele suava, ele sofria, e os filhos brigavam, e um matou o outro, e... Meu Deus, hoje se um irmão mata o outro, os pais ficam arrasados. Imagina naquela época, foi o primeiro homicídio. Tudo porque estavam fora do jardim. Você acha que se fosse dentro do jardim, o Caim teria matado o Abel? Não, porque tudo estava à disposição de todos. Hoje não, fora do jardim... O homem dá um duro danado. E não adianta o sujeito achar que pode, que faz, que conhece, que acontece. Acontece nada. Acontece nada. Se Deus não te cercar com sebe ou com muro, porque quem plantou você foi Deus, quem me plantou foi Deus. Quem plantou essa vinha gigantesca, a humanidade, foi Deus. E se produzirmos uvas boas, Deus vai murar em volta de nós. O diabo vai ter que usar luneta para enxergar a gente. É luneta, é? Binóculo, né? Porque vai ter que observar. Alguém disse olhar, mas esse observar também sugere distância. Entendeu? Ele olhava de longe. Por isso que Deus falou. Deus não falou, vem cá. Você deu uma olhada para Jó? Não, observaste. Quem tem sabedoria, entenda. O diabo estava, acho que ele fazia luneta daqueles canudos de bambu, sabe? Bambu gigante. O Jó está lá, e o muro. E o diabo ficava planejando, se eu conseguisse pular esse muro, essa cerca. Mas não dá. Porque a cerca era feita de unção e os morões de anjos. Sabe o que são morões, sabe? Lá em Laranjal fala moeirão. Lá em Laranjal, na terra daquela senhora ali, fala moeirão. Mas a palavra certa é morão, ou morões no plural. Aí minha professora lá da Cisneiro, lá da Baraúna, falou assim, aonde ele estudou? Estudei em casa. Estudei na Bíblia. A Bíblia, ela é perfeita. Perfeita. E aí, o Senhor, ele falou, observaste, meu servo? Ao diabo, é claro, ele por acaso, ele teme a Deus em vão, inutilmente? O Senhor cercou ele e a família dele e os bens dele. E ele observou bem, porque ele falou assim, os seus bens, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens o quê? E os seus bens o quê?
se multiplicaram na terra. Que coisa. O diabo até isso observou, ele falou, é claro que Jó teme a Deus, é fiel, porque só cercou a família dele, cercou a casa dele, cercou os bens dele. E como se não bastasse isso, os bens dele estão se multiplicando na terra, ele tá abrindo empresa lá, aqui, acolá, e o gado nasce lá, e os bezerros ficam pulando lá, e as ovelhas, e os jumentos, papapá, e pé. O diabo, ele acabou confessando. Você vê que o diabo é burro? Lá em Isaías capítulo 5, Deus também confessou que cerca a plantação dele, a lavoura dele, a seara. E não é a primeira vez que ele chama a gente de lavoura, de seara, não. Jesus falou, né? A seara é o quê? É grande. Seara é plantação. Então, e outra vez ele falou assim, lá em João 15, que nós somos o quê? Ramos. Galhos. E lá em Lucas, capítulo 6, ou 7, se não me engano, ele fala, a árvore é conhecida, aí nós somos chamados de quê? De árvore-orelha. Então, não é só ali em Isaías 5, que ali já veio bem depois de Jó. Mas o diabo acabou confessando, primeiro, que quem ama a Deus tem uma cerca que o protege. Você entende o que eu estou falando? E o diabo, ele acredita. Eu e você temos como objetivo tocar o coração de Deus, fazer Deus se agradar de nós e aborrecer o diabo. Grava isso. O principal projeto da sua vida tem que ser agradar o coração de Deus e desagradar o coração de Satanás. O diabo quer provar que ninguém ama Deus de graça, só ama porque Deus dá. Você entendeu agora? E dá tanta tristeza quando a gente vê o povo se afastando das igrejas por falta de campanha que lhe dê benefício, que lhe gere milagres, isso, aquilo. Por isso, o meu ministério, a base dele, você vê leproso curado, canceroso em estado terminal curado, cego de nascença enxergando, mas a base do meu ministério chama-se Palavra de Deus. E quem fala que meu ministério é de milagre, não assiste até o fim. E os milagres só acontecem por causa disso. Essa palavra que eu estou pregando aqui está fazendo maravilhas nos lares, nas cadeias, nos hospitais. E esses vão chegar aqui, apóstolo, eu era cego, eu era canceroso, eu era idético, eu era paralítico, eu era leproso, eu era viciado, eu era traficante. Por causa. E aí, Satanás não conhece seu coração, sua mente, não. Ele não tem esse poder, só Deus conhece. E ele disse, Jó, teme a Deus, porque está cercado, sua família está cercada, seus bens estão cercados.
Aí Deus falou, tá bom, então abre lá o portão. Eu vou permitir você entrar. Porque Satanás falou, ele vai blasfemar contra ti na tua face. Teve um dia que Jó não tinha mais o que perder, e não suportava a dor, a angústia. E ele falou assim, eu já não tenho mais esperança, mas eu vou continuar defendendo o meu procedimento, eu vou continuar procedendo do jeito que eu sempre procedi. Olha lá. Já não tenho esperança. Você pode criticar Jó porque perdeu a esperança? Não, ninguém passou pelo que ele passou. Só Cristo sofreu mais do que ele. Só Cristo, mais ninguém. Já não tenho mais esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Contudo, Jó não blasfemou. Amaldiçoou o dia em que nasceu, mas não blasfemou. Gente, a coisa é tão profunda que Jó, com a voz embargada, com o corpo, até os cabelos de Jó caíram, e o que sobrou doía. Todo ferido, cheio de chagas, de bicho. Ele começou a orar. Mas não é por ele, não. Pelos amigos. Os amigos estavam em apuros. Deus falou, eu não vou ouvir vocês, não, eu só vou ouvir se Jó orar por vocês. E ele começou a orar. Orar, orar, orar. Ele tinha motivo para orar? Não tinha não. Tinha não. Deus, ele está à procura de um povo, de homens e mulheres que orem sem motivo aparente. Isso chama-se fé. Se você tem motivo para orar, já não é fé. Se você não tem motivo e ora, é essa oração que Deus responde, que Deus ouve, é essa oração que toca o coração de Deus. Porque você na oração está dizendo, ele existe mesmo. Deus vai olhar para você e vai falar, ele sabe que eu existo, que ele está falando comigo, mesmo sem motivo. Ele está no fundo do poço, ele está aflito, ele está cheio de problemas, ele está chorando, mas ele está orando a mim. E aí Deus responde. Deus responde. Igreja, Deus, ele restaurou a sorte de Jó. Quando Jó orava pelos amigos. Eu estou emocionado, igreja. Eu estou pensando aqui no tamanho do muro que Deus fez de novo, construiu em volta dele. Se antes Satanás observava Jó através de alguma luneta, algum binóculo, por último, no seu último estado, Satanás deve ter falado assim para Deus, ó. E aí, Satanás, tem ido lá na fazenda de Jó? Eu desisti, eu nem vou. Tem tanto muro lá que nem o gado dele eu estou conseguindo ver. Tem tanto muro lá naquela fazenda. Tem tanta cerca lá que eu nem na do vizinho eu estou passando mais. Ah, meu Pai, glória a Deus. Eu não posso te proteger, embora eu seja pedreiro, né? Eu sou pedreiro, mas eu hoje em dia, se eu for fazer um muro é capaz de cair, tem tanto tempo que eu não faço. Às vezes, quando alguém passa a mão assim, vê cala, fala, olha, o homem é trabalhador, né? Isso é calo do microfone ou da vara de pesca. Eu
Eu até que sei fazer um muro, sabe? Sentar tijolos, amarrando direitinho. Mas cai. Então não se iluda. Agora o muro que Deus fizer, o diabo não vai conseguir nem te observar mais. O diabo reclamou, ó. O Senhor cercou ele, a família, o gado, os jumentos. Acho que o diabo falava assim para o demônio, ó. Os demônios trabalham para o diabo, o chefe. O diabo é o chefe, né? Os subordinados são os demônios. Acho que o diabo chamava lá um demônio e falava, ó, aquela vaca de raça lá, ó, tá para parir. Vai lá e mata o bezerro. Ih, não entrava de jeito nenhum. E o demônio voltava todo quebrado. E o diabo, você levou um coice de um jumento, de um camelo daquele? Pior do que isso, um anjo me deu uma surra. Com esporão de galo é um galho cheio de... Tem um galho cheio de... Meu Deus, só em pensar já dói, tão venenoso que é o espinho. Acho que o anjo cortava aquilo e mandava no lombo do demônio. E o demônio chegava lá para prestar conta todo remendado. Porque se o primeiro estado já havia essa cerca, este muro, essa proteção, essa segurança, e depois, porque a segurança é de acordo com o tamanho do patrimônio, não é verdade? É. E Jó se tornou patrimônio mais valioso ainda para Deus, e ainda multiplicou mais ainda os seus bens. Se no primeiro estado Deus multiplicava os seus bens, o próprio diabo confessou, no último a Bíblia diz que Deus deu a Jó, que é o dobro. Se antes o diabo já achava que havia multiplicação, meu Deus do céu. É porque o diabo não tinha acesso, não. Se ele pudesse contar os bezerros que nasciam, ele falou, ó, há meia hora atrás nasceram 100 mil bezerros, mas mandei um demônio lá, já falou que está com 500. Eu estou até desanimado de mandar outro, daqui a pouco vai trazer, falar que tem 1 milhão. Que coisa linda é a obra de Deus na vida do homem. Você viu? A mulher saiu do hospital, o doutor falou, já era, minha filha. Aí veio aqui, voltou lá, o doutor começou a pular. Glória a Deus! Que coisa bonita, hein? Eu queria estar lá para ver. Eu ia falar, doutor, o senhor bem que podia engarrafar esse xarope aí, esse chá, esse negócio aí. Ele ia falar, não, isso aí é lá na Mundial. A patente está lá. Igreja, Deus está dizendo hoje que se eu e você investirmos na nossa relação com Ele e amarmos a Ele acima de tudo, Ele vai fazer um muro e cercar nós, nossos filhos, nossos bens e tudo que é nosso. Jó era o único fazendeiro que tinha naquela época? Você acha que as outras propriedades tinham cerca poderosa que a de Jó tinha? Tinha não. Claro que não. Todo mundo via em Jó que a diferença. O mundo e o próprio Satanás vai ter que, se Deus permitir, hein? Quando ele observar-nos, ele vai ter que ver que há uma diferença, a cerca que não pode ser ultrapassada. Não. Não pode. Tem uma palavra que diz assim, aquele que é de Deus, o diabo não toca.
Só se Deus permitir. Deus já te livrou tantas vezes que você não tem ideia. Quando você começa a murmurar, a reclamar, a fofocar, me perdoa falar isso, a ter aquele sentimento de injustiça, de insatisfação. Se Deus passasse um filme das vezes que o diabo tentou investir para te destruir, Deus botou uma cerca, você ia pedir perdão e ia falar, Senhor, nunca mais eu reclamo. Nunca mais. Nunca mais. Deus já te protegeu tantas vezes. A mim até você tem conhecimento das vezes que Deus me evitou a minha morte. Ou não tem? Às vezes eu tenho a impressão que o muro que Deus fez em volta da minha vida é cheio de chapisco. Você sabe o que é chapisco? Quem sabe? Quem sabe o que é chapisco? Eu chapiscava os muros. Aí o vizinho falava, não dá para botar caco de vidro? Eu falava, não. Eu vou chapiscar com as pedrinhas, fazer um traço bem forte, um cimento pegajoso mesmo. E quem encostar, se botar as costas já era. Você está doido, desse jeito, às vezes, eu me lembro que às vezes eu ia na beira do muro, caía da bicicleta e ralava. No chapisco. Quem sabe o que é chapisco? Quem sabe? Deus fez um muro e botou chapisco. De vez em quando tem alguém que vem bater no meu muro, mas sai todo cortado. Todo cortado. Igreja, o poder de Deus te cerca. Quem crê nisso? Até os doidos Deus protege. Para vocês, hein? Vocês não são fáceis. Me ajuda aí. Rapaz. E sempre fica naquele cantinho ali. Fica quieto aí, minha filha. Eu já te conheço. Então, Deus falou conosco. Sabe, igreja, eu estava 2 horas, eu estava aqui, nessa cadeira. Eu abri a Bíblia. E Deus falou assim, olha, vocês erram muito. Se vocês me amarem, eu vou fazer uma cerca intransponível em volta de vocês. Peraí. E ainda vou multiplicar na vida de vocês os bens. Confere aí na Bíblia, confere. Cercou Jó a casa dele, os filhos e mais o quê? Multiplicou os seus. Deixa eu ver. Espera aí. Meu Deus. Deve ser surdo. Daqui a pouco alguém chega, apóstolo, pede para Deus me cercar. Eu vou dar uma chibatada. Eu tenho um chicote de couro ali. Na verdade é laço, né, que trouxeram para mim. Um peão lá do Barreto, acho. Você quer ver uma coisa? Quem já morou na roça? Eu, quando era colono, e meu pai uma vez foi designado. Meu pai fazia cercas boas. Antigamente, para esticar o arame, ele cortava uma goiabeira em gancho, tipo aquele gancho de tiradeira, de estilingue. Ele cortava e rachava ali, enrolava o arame para esticar e pregava com grampo lá, grampeava.
Vai escutando, enrolar para esticar, tem que ter esticado. Quanto mais esticado, mais o gado repelia o gado, né? Então, todo ano, o fazendeiro, o patrão falava, seu Sebastião, chama-se correr a cerca. Você vai correr a cerca com seus filhos, para ver se há algum mourão deteriorado ou se o arame está arrebentado em algum lugar. Porque eu sinto que tem um gado meio ladrão aí que está entrando, comendo o milho, comendo o arroz, mexendo no café, na lavoura. E meu pai, então, saía tampando as brechas da cerca. Quem sabia que existe isso? E eu percebi que Jó também fazia isso. Jó levantava de madrugada e falava, meu Deus, algum filho meu pode ter pecado, então eu vou oferecer essa oferta, esse sacrifício. Santifica meu filho que pecou. Mas aí, Jó levantava de madrugada para consertar os morões, emendar os fios estourados do arame lá. Às vezes aquela farpa do arame corria, e ele ficava muito liso e o gado ficava forçando. Tinha que botar arame novo. Então o Jó, ele fazia isso nas madrugadas, espiritualmente falando, né? Que é claro que é figura, né, de linguagem. A cerca, o muro, é só figura de linguagem. Porque a cerca existe, mas é espiritual. O muro existe, mas é espiritual. O reparo na cerca tem que ser feito, mas também é espiritual. O conserto. Se você quer reparar a sua cerca hoje, o seu muro, humilhe-se diante de Deus e peça perdão pelos pecados e diga, Senhor, me dê um coração novo. E você vai sair daqui com os arames esticados, com morões de aroeira, de angico vermelho, de baraúna, e o diabo não vai poder entrar.